Alô! Seja bem-vindo a mais um vídeo, ou o primeiro vídeo, não sei se já saiu algum outro, mas assim, de qualquer forma, seja bem-vindo aí. E hoje a gente vai falar um pouco de Docker. Antes, eu acho que vale a gente colocar um disclaimer aqui, é um disclaimer provavelmente muito útil, para poupar o seu tempo, inclusive, porque esse aqui, a ideia desse vídeo aqui é ser um vídeo muito introdutório, muito básico, muito introdutório mesmo. Então, se você é uma pessoa que já conhece Docker, já sabe o que é Docker, já sabe o que é container, já sabe como criar uma imagem e rodar um container, provavelmente esse vídeo não é para você. Agora, se você não sabe porra nenhuma do que é Docker, seja muito bem-vindo, vamos começar. Boa, então a gente está aqui no ScaliDraw, ideia roubada do Augusto Galego. Valeu demais. Gostei muito que você usa o ScaliDraw para tudo e também estou usando o ScaliDraw para tudo agora, então inclusive vou usar para esse vídeo aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui na tela é um monte de quadradinho e eu vou usar esse monte de quadradinho para tentar explicar aqui qual que é o grande. Assim, o Docker vai ter várias vantagens de você usar Docker, mas eu vou tentar explicar aqui qual que é a maior delas, que é a famosa na minha máquina funciona. Então, a gente tem aqui uma máquina pessoal que você pode considerar a sua máquina ou uma máquina que você mexe. E se você perceber, a gente tem aqui nela um app, que é uma aplicação, e dependências dessa aplicação rodando. Então a gente tem um ambiente aqui para que essa aplicação rode. Qual que é o problema disso? O problema é que esse ambiente ele é muito personalizado para essa máquina pessoal. Então, se a gente quiser que esse ambiente rode uma máquina de produção, é, a primeira chance é que a gente tenha problemas para rodar essa aplicação lá e instalar todas as dependências. Então, a maior chance é que isso aconteça, a gente haja problemas e a gente não consiga rodar direito essa aplicação. E o segundo caminho que existe é a gente conseguir, mas aí até a gente conseguir configurar a aplicação aqui com todas as dependências que ela precise, vai demorar muito tempo. Então, o que o Docker faz? O Docker, em vez de você instalar aqui direto na máquina a aplicação e as dependências, ele permite que você crie um outro quadradinho aqui. E esse quadradinho, você pode ver ele como um processo isolado, um ambiente isolado daquela máquina. Então, dentro desse ambiente, a gente pode ter a nossa aplicação e as nossas dependências que estão querendo fugir do ambiente, né, velho? Olha lá. Brincadeira, né? Vendo, vou aumentar o ambiente. Show. Então, dentro desse quadradinho, desse ambiente, desse processo isolado, você pode ter a sua aplicação e as dependências e tudo que a aplicação precisa para rodar bem, um ambiente configurado para aquela aplicação rodar. E aí, nesse momento, você pode estar pensando, tá, beleza, tá rodando a aplicação no ambiente. Dito isso, para rodar na máquina de produção, eu vou ter que pegar e instalar a aplicação de novo e todas as dependências de novo para simular esse ambiente isolado que você criou. E aí que está o grande pulo do gato do Docker, o grande pulo do gato, na real, dos containers, que é o que o Docker permite, que é isso aqui. Você consegue simplesmente replicar, e aí não veio com a aplicação e as dependências, mas a gente pega aqui na mão. Vamos botar aqui. Replicar aquele pacote, replicar aquele ambiente para onde você quiser. Então você consegue enviar aquele ambiente personalizado para qualquer lugar, praticamente. Então você consegue mandar aqui para a máquina de produção, você consegue também mandar aqui para a máquina de outro dev ou para qualquer outra máquina e ele vai rodar exatamente da mesma maneira. Então, Docker apresentado, você deve provavelmente estar com dúvidas de como é que esse container ele é formado. Então, ele é formado a partir de uma imagem. Não é essa imagem, e para falar a verdade, também não é essa imagem, mas eu vou usar ela como exemplo. Então, o que é a imagem? A imagem ela é basicamente um projeto do seu container. Ela é basicamente um template do seu container. Então, a gente poderia dizer que o container, nesse caso aqui, seria a casa construída de fato, rodando, e a imagem seria esse projeto aqui que o arquiteto desenhou, que é basicamente um template do que realmente vai ser a casa ali. Boa, cortou porque eu fui beber água, né, irmão? Ninguém é de ferro. Então, tá. Então você já sabe o que é a imagem e como ela é utilizada para formar o Docker. E o que a gente utiliza para formar uma imagem?
a gente utiliza o Dockerfile. O Dockerfile é basicamente esse manifesto em que você descreve ali qual que é aquele ambiente que você deseja rodar. Então, ali você consegue configurar coisas do seu ambiente e adicionar a sua aplicação para que ela de fato rode num container no final. Então, através do Dockerfile, você monta essa imagem que vai ser rodada em um container. E vamos passar aqui pelo passo a passo básico de como montar uma Dockerfile. Então, a Dockerfile geralmente ela começa do from. Não é um requisito obrigatório, você pode começar ela totalmente do zero, mas geralmente o pessoal começa do from porque o from permite que você comece a sua imagem a partir de uma outra imagem. Geralmente você começa de uma imagem base. Então, se você quer, nesse caso aqui, utilizar ou rodar alguma aplicação que utilize JavaScript, você pode começar a sua imagem a partir de uma imagem do Node. E aí, legal, você já entendeu que você consegue iniciar a sua imagem a partir de outras imagens, o que é muito interessante. Mas o que pode estar na dúvida agora é de onde vêm essas outras imagens. E ela vem de um Docker Registry. Então, o Docker Registry vai ter em diversas clouds. Então, você vai achar o Docker Registry na AWS, um Docker Registry da Azure, um Docker Registry do GCP, da Oracle, diversos lugares. Mas o mais famosinho dele é o Docker Hub. Então, basicamente, o Docker Hub, o Docker Registry, é esse lugar onde as pessoas, todo mundo, inclusive você, consegue enviar as suas imagens. É um repositório de imagens. Então você pode usar o Docker Registry tanto para puxar essa imagem base, que você vai usar para construir a sua, tanto para enviar a sua e conseguir, através do Docker Registry, puxar ela para outros lugares. Por exemplo, no caso que eu trouxe ali em cima, você enviaria a sua imagem para o Docker Registry e da máquina de produção você puxaria e rodaria essa imagem lá. Passando para mais um ponto interessante, uma parte importante aqui para você montar o seu Dockerfile e a sua imagem, consequentemente, que é o Workdir. Então, através da Workdir, você consegue setar qual que é a pasta que você vai trabalhar dentro do container. Geralmente a gente usa essa barra app, mas não tem nada obrigatório e provavelmente se você não setar nada, você vai estar trabalhando ali na root. E a gente geralmente combina o workdir com o copy. Então, o copy é esse comando que permite que você copie coisas da sua máquina para dentro desse container. Aqui nesse caso, eu estou copiando algo que está no meu diretório atual para dentro do meu diretório atual no container, que nesse caso aqui, por conta do workdir que a gente setou ali em cima, é o barra app. Então eu estou copiando algo do meu diretório atual para dentro da pasta barra app no container. O próximo aqui é o run barra cmd. Eu juntei os dois no mesmo lugar porque sim, você vai ver em alguns lugares o pessoal falando que é a mesma coisa. E assim, eles são realmente bem parecidos, ambos servem para rodar comandos ali no seu container. A diferença é que o run, ele entra de fato como um layer na sua imagem. Então, ele realmente é uma camada da sua imagem. E o CMD, ele não entra como essa camada, ele é só um comando default que é rodado quando a imagem é lançada. Então, ao iniciar o container, esse comando ele roda. É basicamente isso que é o CMD. A grande diferença aqui, então, assim, tem essa diferença técnica, talvez não faça tanta diferença na tua vida, mas o que vai realmente mudar para você é que o run você consegue usar diversas vezes ao longo da montagem do seu Dockerfile, ao longo da montagem da sua imagem, e o CMD, somente o último CMD declarado vai funcionar. Então, se eu tivesse um outro CMD aqui embaixo desse, esse aqui não ia valer, só ia valer o último, porque realmente ele funciona como esse comando default. Não é nada mais do que isso. Além disso, a gente tem o expose. Então, para que a gente usa o expose? Como eu falei lá no início, o container ele é basicamente esse processo isolado de tudo rodando dentro da sua máquina. Então, em teoria, tu não consegue acessar esse processo de nenhuma forma. Então, qual que é a solução que o Docker traz para isso? O Docker ele permite que você exponha uma porta desse processo. Permita que você abra esse processo através de uma porta. Então, nesse caso aqui, a gente está expondo a porta 80. Então, eu conseguiria acessar coisas que estão rodando dentro desse container através da porta 80. Então, se eu fizer um bind aqui, por exemplo, e dizer que a minha porta 80 está mapeada para a porta 80 desse container, eu conseguiria, através do meu localhost 80 ali, acessar o que está rodando aqui dentro desse processo. E
Agora a gente chega no Go, né? Então, aqui é onde você bate pro Go. Após ter montado esse Dockerfile, que é relativamente simples, você chega na hora de buildar a sua imagem. Então não tem muito segredo, tá? Você vai usar um comando simples aqui, onde você define ali o nome da imagem e você define o contexto, que é da onde o Docker vai puxar as coisas para buildar a imagem. E é basicamente isso. Se sua aplicação não tiver com nenhum erro, ele vai conseguir rodar ali normalmente. Para fechar, a gente chega no momento de bater, de comemorar. Bater. E para fechar, a gente chega no momento de comemorar o gol, né? Não bater o gol. Bater o gol a gente já bateu. É... Não batam gols, velho. Sacanagem. A gente chega aqui no momento de realmente comemorar o gol, que é rodar o container. Então, após ter buildado a sua imagem, você vai ter buildado ela com um nome específico ali, que nesse caso aqui do print não tá igual, porque eu usei dois prints diferentes, mas aí ignore. Você consegue dar um Docker Run ali, usar colocar o nome da sua imagem, e aí, enfim, você vai conseguir rodar aquele container e ele vai estar ali para você acessar a aplicação, obviamente através da porta que estiver mapeada.